Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, tudo depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui de novo para falar com vocês, para ter um momento de conversa aí, de aula, e grande é esse momento. E o que nós vamos ver nesse grande momento? Nós vamos falar sobre tintas, né? Hoje a aula é sobre tinta. Então, pega a sua caneca de café, senta no sofá, se ajeita que você vai ter um tempinho aí para aprender um pouquinho sobre tinta. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é a tinta. Né? A tinta é dado, né, um nome dado a uma composição química que é líquida, né? Pigmentada, utilizada para proteger e colorir, né, as superfícies. Então a gente, qual é a superfície, professor? Qualquer superfície, né, parede, tudo que que você vê hoje você encontra a tinta. Né? E você tem vários, tanto na construção civil como também no setor industrial, é muito utilizado a tinta. Nós temos na produção de automóveis, equipamentos, produtos eletroeletrônicos, elétricos e assim por diante. Okay? Bem, como que é, né, o que tem dentro de uma tinta? Né? Eu sempre gosto de falar qual é a composição de uma tinta. Então a tinta ela é composta primeiramente por aditivos, por solventes, por pigmentos, né, que a gente chama de aditivos inertes, e também por veículos, que são resinas e emulsões. Né? A tinta ela é uma mistura disso. Né? Até brinco, eu falo sempre que uma indústria de tinta é um grande liquidificador, onde a gente dosa os materiais, homogeniza e embala. Né? Então, a tinta sem pigmento a gente chama de verniz, né? Que deixa a superfície da mesma cor, né? Porém com brilho. Né? Okay? Bem, a gente também tem, né, a tinta como proporcionadora de higiene, né? De iluminação, né? De proteção, né? E até de segurança de alguns ambientes. Então, a tinta ela é higiênica, ou seja, você consegue, algumas tintas elas são super laváveis, né? Elas deixam o ambiente mais iluminado ou mais escuro, caso se necessite, e também na proteção, ou seja, até de segurança. Nós temos tintas que são emborrachadas, que a gente utiliza em pavimentos para melhorar, né, o atrito, né, para evitar acidentes. Então, a tinta ela é utilizada desde a pré-história. Né? Nós temos também casos, né, que nas cavernas lá eles faziam as tintas e pintavam as imagens nas cavernas e assim por diante. Né? Então, tudo que colore, né, a gente chama de pigmento. Né? Okay? Bem, a tinta líquida geralmente é constituída então por diluentes, aditivos, resinas e também pigmentos. Ok, pessoal? Bem, o que é um veículo de uma tinta? Né? Um veículo ela é utilizada para transportar os pigmentos, né? Para transportar a coloração para o lugar onde que você quer aplicar. Né? Então, geralmente, o veículo a gente chama de uma emulsão que é aglutinante em água. Né? Ou seja, você tem um aglutinante que pode ser tanto um óleo, ou uma resina acrílica, ou acetato de polivinila, ou então qualquer que seja o emulsionável que você tem aí, ok? As tintas elas são utilizadas desde a Primeira Guerra Mundial, né, onde você tem a látex, né, e a base de borracha, que também foi bastante industrializadas a partir de 1948, né, com o crescimento econômico que nós tivemos após guerra. Uma das tintas que a gente mais utiliza hoje no mercado, principalmente na construção civil, são as tintas à base de látex, né? Ou seja, são tinta látex. Né? Então, o que é uma tinta látex? Né? Uma tinta látex é uma tinta composta desses elementos todos que eu acabei de falar, né? Só que com um produto que a gente chama de PVA, né? Que a gente chama de acetato de polivinila. Né? Então, uma tinta látex ela é composta por o acetato de polivinila, né? Que no caso é o PVA, acrílicos, né? E copolímeros, né? De PVA e também acrílicos. Então são elementos, né, da tinta látex. A tinta látex ela tem hoje uma abrangência muito grande na construção civil, porque a tinta látex ela é um pouco mais barata, né, econômica, né, e hoje nós temos ela bastante desenvolvida, onde tem uma certa durabilidade, um acabamento bacana. Né.
Então, as tintas látex, elas são diferentes das tintas acrílicas, né? Então, o que seria uma tinta acrílica? Geralmente, uma tinta acrílica, ela é 30% mais cara. Por que ela é 30% mais cara? Porque os componentes que estão dentro dela são mais caros, né? Mas o que é mais caro que proporciona esse valor agregado maior? Geralmente, o valor que impera aí, que faz com que fique mais cara, são os valores das resinas, né? As resinas, elas são muito variadas. Então, as resinas, elas têm uma diferença de preço de acordo com a sua composição, e elas são sintéticas, né? A maior parte delas são sintéticas, né? E elas são utilizadas para dar durabilidade na tinta e assim por diante, ok? Então, essa tinta, ela tem uma vantagem de ter uma secagem bastante rápida, né? Ela é solúvel em água, né? E ela possui alta impermeabilidade, ou seja, podendo ser utilizada tanto em áreas externas como áreas internas. E com uma vantagem de que elas são super laváveis, elas podem ser super laváveis. A dona de casa adora, porque principalmente quem tem criança pequena, ela aplica tinta lá e a criança vem lá com ketchup, mostarda, sorvete, né? E passa a mãozinha na parede, brinca às vezes, né, com sorvete na parede, né? E se você ainda não tem filhinho, né, você é profético, você vai ter, nem pode ser que você precise de uma tinta acrílica na sua casa. Mas qual que é a vantagem dessa tinta? Ela é lavável, você passa um pano molhado, um pano úmido, né, com um pouco de sabão, você consegue limpar ela e sem perder o brilho, sem perder a característica dela. Okay? Então, é uma tinta muito resistente, né? E ela dá uma cobertura bacana, né? Ou seja, ela cobre bem, né, a demão onde você aplica. Então, é uma tinta bastante legal. E ela pode ser tanto fosca como brilhante, assim por diante, né? É muito bacana essa tinta acrílica. A tinta acrílica, ela está bastante desenvolvida hoje, né? Eu sempre aconselho os meus clientes a determinar as tintas, a especificar a tinta de acordo com o imóvel que vai ser aplicado. Por exemplo, se eu tenho um imóvel num bairro residencial de valor alto, né, você tem que escolher tintas de boa qualidade, ou seja, as tintas acrílicas de preferência. Por quê? Porque valorizam o imóvel. Então, não adianta você colocar uma tinta acrílica de alto valor em imóveis de baixo valor. Então não é inteligente. Ah, professor, mas eu queria colocar no meu quarto, que é um desejo da minha vida, que não sei o que lá. Bem, a minha avó dizia que é de gosto regalo da vida. Se o cliente quer, vai lá e faz. Não quer dizer que é viável ou não economicamente, mas vale mais um gosto. Então, faça isso. Então, a gente aconselha sempre, tecnicamente falando, de que as tintas de maior valor, imóveis de maior valor, acabamentos de maior valor, porcelanatos e esses produtos mais caros em imóveis de alto valor, e não utilizar acabamentos caros em imóveis de baixo valor, ok? Então essa é uma máxima aí que a gente sempre tem que estar atento e sempre orientar os nossos clientes acerca dessas especificações, né? Porque aí o cara gasta uma fortuna em acabamento no imóvel que não vai ter valor depois. Então não adianta, né, perder dinheiro, né? Mas, como eu disse para vocês, mais vale um gosto, né? Mas você tem que pelo menos orientar o seu cliente acerca disso, ok? Bem, temos também uma tinta que a gente chama de tinta epóxi, né? O que é uma tinta epóxi? É uma tinta que é utilizada principalmente em ambientes industriais ou ambientes técnicos, que a gente chama. Ou seja, você tem aqui uma imagem, né, de uma indústria onde foi aplicado aqui o epóxi. O epóxi ele é utilizado em áreas de circulação, né, você está vendo na parte azul aí, onde tem bastante tráfego. Ou seja, é exigido a sinalização e é exigido a abrasão, né, uma resistência à abrasão. Então o epóxi é uma tinta indicada nesses casos, né, de onde você tem um tráfego intenso, né. Claro, não se compara nunca a um pavimento, né, a um piso revestimento cerâmico, né, de PI 4, 5,
né, com o epóxi. Mas o epóxi tem uma facilidade de você poder pintar as faixas, limitar ambientes, isso aí é bem bacana. O problema do epóxi é que ele é muito caro, né? O epóxi, uma latinha de 3,5 litros custa quase R$300, né? Dependendo até um pouco mais, dependendo da marca. Então, mas são tintas que a gente utiliza nas indústrias, né? Em cozinhas industriais, são tintas muito resistentes, você pode lavar, você pode usar calor, né, para a máquina a vapor para você fazer higienização. São tintas muito bacanas, né? A vigilância sanitária, inclusive quando vai visitar alguns empreendimentos que tem cozinha industrial, eles avaliam se é revestimento de piso, revestimento, ou se se não for, né, tem que ser uma tinta epóxi, não pode ser um outro tipo de tinta. Porque essa tinta epóxi ela é muito lavável, muito boa para se fazer esse tipo de revestimento, ok? Bem, outra tinta que a gente utiliza bastante, você está até vendo aqui o rapaz fazendo a esquadria aqui, né, pintando, são as tintas à base de esmalte, né, são as tintas de esmalte. Essas tintas, geralmente, né, são tintas que possuem, hoje tem bastante, tintas esmalte à base de água. Antigamente não, era só a base de solventes. Que solventes são esses? Geralmente são a água ras, né, e os thinners, né? Então o thinner você utiliza para fazer, né, a diluição, né, a solvência dessas tintas esmaltes. Você percebia que era uma tinta esmalte a partir do cheiro, do odor que tinha desses solventes, né? Hoje já tem bem desenvolvido, já tem esmaltes à base de água, e essas tintas esmalte geralmente são aplicadas em janelas, esquadrias metálicas, né, em janelas e também em madeira, né, são bastante utilizadas nesse tipo de equipamento, né. Existe também uma outra tinta, que é a tinta que a gente chama de tinta eletrofundida, que são tintas. Essas tintas são tintas específicas, né, especiais, principalmente para equipamento. Há uma certa manipulação desses equipamentos, são tintas bastante duras, né. São tintas que você aplica a seco, né, e depois você coloca num forno, numa estufa, num tratamento de 150 a 200 graus Celsius, em alguns casos até um pouco mais, e essas tintas elas derretem, né, e tem uma boa aderência no metal. E são tintas que são um pouco mais caras para você fazer a aplicação, mas são bem interessantes também em alguns casos. Ok, pessoal? Então, nós falamos agora sobre a aplicação das tintas, né? As tintas, na construção civil, a gente tem um leque de aplicação muito grande, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que tem dentro, sobre os componentes de dentro da tinta. Então, o primeiro componente que a gente vai falar é a resina. A resina é uma parte não volátil da tinta, né, que é utilizada para reunir as partículas, né, de pigmentos, né. Essas resinas elas dão à tinta, a principal característica da resina nas tintas é a participação dela nas propriedades físico-químicas da tinta, né, ou seja, ela que vai dar uma resistência à evaporação, né, à deteriorização, ela que vai dar uma resistência, né, à abrasão em alguns casos. Então a resina ela é composta principalmente por terpenos, né? Ou seja, a resina, só para você entender de forma mais prática, né? A resina, nós temos aí o látex, né? Que lembra da látex que é tirado das árvores, né? É uma resina. E também tem o âmbar, lembra do âmbar que a gente tem lá, que sai das árvores, um óleo que sai das árvores. Então essa resina, o pessoal inclusive utilizava essas resinas para fazer tintas antigamente, né? Hoje a maior parte das resinas elas são sintetizadas e são basicamente a base de terpenos, né, que é o C5H8N. E o terpeno ele tem você consegue colocar alterar o tamanho da molécula, né? Geralmente são hidrocarbonetos, né, a resina. Então a resina ela tem essa função de dar características, né, físico-químicas desse material, das tintas. Bem, outro material que são adicionados dentro das tintas são os pigmentos. Você pode ver aí, ó, as cores, né? Geralmente um pigmento, pessoal, lembra quando você era pequeno lá em Barbacena?
que você tinha lá, a professora dava a tinta guache para você, e você misturava o verde com o amarelo, você fazia um monte de cor, utilizava lá as cores primárias para fazer a aquarela de cores, é para isso que serve. Quando você fosse engenheiro, você ia saber de como que era a composição, como ia compor as tintas para você aplicar na construção civil, né? Então a gente chama que os pigmentos são elementos óxidos metálicos, né, calcinados, e esses óxidos que vão dar a colorização da tinta. Hoje, né, as indústrias elas desenvolveram hoje equipamentos que eles deixam nas lojas em que você pigmenta na loja. Então eles trabalham a partir de uma cartela de cores, e dentro dessa cartela você tem vários tons, né, e a máquina ela utiliza os pigmentos para fazer essa tonalidade que você escolheu, que o arquiteto escolheu, e assim por diante, que a dona de casa escolheu, e assim por diante. É bem interessante, né, bem desenvolvido hoje essa tecnologia. Você tira em 15, 20 minutos, você já faz uma cor de acordo com aquilo que o seu desejo. Pode ser até, ou seja, as cores elas começaram a ser muito personalizadas a partir do que? Da pigmentação orientada e da programação dessas máquinas que desenvolvem essa coloração a partir da mistura dessas cargas, ok? Então, os pigmentos eles têm essas características, né? Ele consegue aumentar o brilho, tirar o brilho, e assim por diante. Nós vimos também que quando você vai fazer a pigmentação, ela vai ser a partir do CPV, perdão, do CVP, que é a carga de volume de pigmento. Então, aqui você tem até uma tabelinha aqui, onde você pode ver que nós temos aí uma tinta simples, né, de 50% a 75% do volume, semibrilhante de 35% a 45% e assim por diante, né? Então você consegue trabalhar, né, a aplicação da tinta conforme essa tabelinha. Então nós temos também que o pigmento branco, como que dá cor branca, por exemplo, no pigmento? Geralmente é óxido de titânio. O que dá o pigmento preto? Geralmente a composição de todas as cores. Geralmente, na prática, o carvão, né, o carbono, né, o carvão geralmente dá a parte preta. O pigmento azul, geralmente é o silicato de alumínio e o sulfeto de alumínio, né, que são sintetizados. E o vermelho, professor? O vermelho, né, o Fe2O3, né, o óxido de ferro. O amarelo é o óxido de cromo, né? E o verde é o de cobre. Então são óxidos que são utilizados. E você quer mudar a coloração, você mistura esses óxidos e você vai dar um outro tom, uma outra cor e assim por diante, né? É brincar com a aquarela, de fato. Então nós temos também outro elemento que a gente utiliza, né, na construção civil, principalmente para portas e algumas áreas específicas, são as lacas, né? As lacas, os toners, as lacas, elas são materiais que são pigmentos orgânicos insolúveis, né, que são utilizados para dar um acabamento, dar um acabamento meio plastificado, né, do material, e que é utilizado principalmente em portas, né, em esquadrias, para dar uma aparência mais plastificada, né? São as lacas que são utilizadas para isso. Tem uma aplicação, geralmente, exige uma mão de obra um pouquinho mais especializada, uma mão de obra um pouco mais cuidadosa para você conseguir fazer essa aplicação. Uma das coisas que às vezes me perguntam mas como que você transporta tudo isso? Geralmente, a carga que se dá, que a gente chama de carga de uma tinta, geralmente é o caulin, né, a argila, né? Então, eles colocam a argila, principalmente o caulin, né, como base para se fazer, porque o caulin ela é um coloide, né, e é muito fininho, né, e tem cor branca. Né? E ele não é um material orgânico, é um material inorgânico, que é uma argila, né? Então você aplica e ele dá bastante resistência, né? E você consegue, né, dar um acabamento, né, e uma extensão grande. Ok? Bem, então temos a laca, né? Acabamos de falar sobre a laca, e os toners, né? E também nós temos umas tintas que a gente chama de tintas luminescentes. Sabe aquelas tintas que você aplica e mesmo sem luz ela aparece, né? Essas tintas, elas são geralmente utilizadas na indústria de aviação, né? E na indústria de segurança também, eles utilizam bastante, e na indústria de tecido, né, para fazer geralmente são cores específicas, né, que dão esse efeito.
Ok, pessoal? Bem, e também nós temos os aditivos, né? O que é um aditivo? É aquele que melhora alguma característica da tinta. Ele é utilizado dentro da tinta para melhorar algumas características. Olha aqui, que legal. Eu passei para vocês aqui uma tabelinha, né? Onde nós temos aqui os secantes. Quais secantes nós temos? Nós temos o deixa eu falar direitinho esse nome. É o naftenato de cobalto octoato de chumbo. Né? E também nós temos, esses são os secantes, nós também temos os plastificantes, que é o DOP, o DBP e a parafina clorada. E tem também os microbicidas, né? Tem aquelas tintas que o pessoal utiliza, geralmente em hospitais, principalmente em áreas de UTI, né? De centros onde fazem as cirurgias, nos centros operatórios, em que é necessário uma boa higienização. Essa tinta, ela dá um acabamento tão legal, tão bacana, e eles também colocam alguns produtos, né, que são bactericidas, para evitar a proliferação ou para evitar que apareça, né, fungos, né, e bactérias, né, naquele lugar. Né. Então, está envolvido um pouco também de nanotecnologia nessa aplicação desses secantes aí, né, desses aditivos. Okay? Nós temos também, então, os microbicidas, né, e também os dispersantes e ou umectantes, né, que são agentes tensoativos. Os agentes tensoativos, eles são utilizados para dar um melhor acabamento na tinta. Né? E também tem os espessantes, que você você incorpora, você deixa mais gel, né, a tinta, né, que são sílicas pirogênicas. Okay? Então, nós temos esses aditivos. Também nós temos alguns solventes, né, que esses solventes eles são utilizados para fazer a diluição, né, de algumas tintas. E também depois da aplicação, eles são voláteis, né, e mas principalmente eles são utilizados para melhorar a viscosidade e a travabilidade da tinta. Nós temos também os vernizes, né? Como eu falei no começo da nossa aula, o verniz nada mais é do que uma tinta sem o pigmento, né? Ou seja, você vê o fundo, né? Ele é transparente, ele apenas dá brilho, né? Hoje os vernizes estão bastante desenvolvidos. Nós temos os vernizes navais, que a gente chama, onde esse verniz naval ele tem uma alta resistência ao intemperismo. Mas mesmo assim não é como uma tinta, você tem que fazer, né, outras aplicações, né, principalmente em regiões onde você tem uma diferença, um gradiente de temperatura muito grande, e também uma ação da chuva, do frio, do calor e assim por diante, né, deteriora, né, o verniz. Então o verniz, eles são bem menos resistentes que a luz do que as tintas, né, mas são bastante utilizados também. Hoje os imóveis, né, geralmente eles gostam de ver qual é a madeira que está sendo utilizada, se utiliza a tinta. Né? Hoje a madeira ficou muito mais cara, né? Então se utiliza menos madeira hoje, mas ainda é bastante utilizado. Geralmente os vernizes eles são óleos resinosos, né? Então na verdade é um óleo resinoso, né, com um pouco de solvente, ou um solvente orgânico, ou a própria água. Né? E são utilizados em madeiras. Né? Essas são as características dessas tintas que a gente passou durante esses minutos falando. Ok, pessoal? Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham captado essa mensagem. Né? Boa sorte para vocês nos seus estudos aí. Eu passei para vocês uma atividade, né? E a gente vai estar comentando no Hangout. Né? Deus abençoe. Boa semana para você. Ótimos estudos.